Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: E por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. O que ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu o jovem: Tudo isso tenho feito, tudo isso tenho obedecido. Que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem se afastou pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi lida. Por mim mesmo não conseguiria falar com tantas pessoas ao mesmo tempo com um discurso. E esse discurso alcançar a vida das pessoas, impossível. Mas se o teu poder me tomar mais uma vez e me usar apenas e tão somente como instrumento nas tuas mãos, essa palavra vai edificar a vida de todas as pessoas que estão no templo, aquelas que estão me assistindo pela internet, quando assistirem o programa Pensando Bem e quando assistirem esse culto gravado. E esta palavra vai nos edificar, vai nos ensinar a vivermos nesse mundo sombrio para sermos abençoados e termos a vida eterna. É isso que eu quero que aconteça com todos nós essa manhã, através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Muitas vezes nós estamos querendo cobrar de Deus algo que não é da conta de Deus. Tenho percebido que com muita facilidade o ser humano ele se esquiva das suas responsabilidades. Por quê? Parece-nos fácil quando algo não é de nossa responsabilidade, nós não sentimos o peso de o fazer. E é muito mais fácil nós não fazermos e empurrarmos para os outros fazerem. Só que isso é um engano em nossas mentes, porque um dia todos nós daremos conta de tudo que nós fazemos, viu? Não se iluda. Tudo que nós fazemos, um dia nós iremos dar conta. Aqui na terra, nós vivemos do que diz a palavra de Deus. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Só que essa parte não é uma parte muito desenvolvida por nós, né? Porque quando você lembra que tudo que se planta se colhe, você tem que ativar a tua mente e ativar a tua responsabilidade. E muitas vezes a nossa responsabilidade nós não queremos ativar, porque é mais fácil olhar a vida dos outros e cuidar da vida de outrem do que cuidarmos da nossa própria vida. E tudo isso são enganos que Satanás vem colocando em nossas mentes justamente para desfazer o poder da palavra de Cristo. Porque nós seremos salvos não pelos discursos de homens ou ensinamentos de homens, mas nós seremos salvos e a nossa vida será abençoada mediante a palavra de Deus efetivada em nossas vidas, e essa efetivação traz atitudes de Cristo. Por isso o nome de ser cristão, nome de pessoa crente, faz tempo que eu não gosto de usar, porque crente é muito fácil. Qualquer coisa que você crer, você é crente naquilo. Por exemplo, nós somos crentes nos times de futebol que nós gostamos, você é crente naquele time, você crê naquilo lá, porque tem um símbolo, tem cores, tem campeonatos, tem perdas, tem eliminação. Aliás, não vamos falar sobre eliminação essa semana, que está uma semana meio dolorida. Você ri, né, Paulo? Você comigo. Vai ter troco. Aliás, já passou, né? Não vou ter troco, não. Então nós somos crentes nisso. Agora, o cristão é a pessoa que se efetiva nos passos de Cristo. E para o ser humano hoje andar nos passos de Cristo, é que a situação fica difícil. Porque os passos de Cristo são diferentes do que o mundo nos ensina. Quando nós nos dedicamos a sermos cristãos, nós não estamos fazendo o que o mundo quer. Queremos nos enganar a ponto tal. Mas quando nos deparamos com o poder do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, vem tudo às claras. Esse jovem, quando encontrou Jesus, vamos dizer que ele era uma pessoa religiosa. Ele era religioso, porque
quando ele foi conversar com Jesus, ele estava querendo dar um certo calorêncio em Jesus, para receber de Jesus uma palavra que agradasse o coraçãozinho dele, porque ele aparentemente fazia tudo certinho, só aparentemente, porque quando Jesus questionou ele a respeito das intenções do seu coração, aí ele desanimou. E quantas vezes nos dias de hoje que nós estamos vivendo um evangelho de aparência, parece que somos, mas na verdade não somos. Quando temos que mostrar para que viemos, a gente se recolhe. Que quando Jesus falou dos mandamentos, ele falou assim: isso eu estou fazendo, que ele não é para me matar, não é para adulterar, não furto, não dou mau testemunho, honra teu pai e tua mãe, amas o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: isso tudo eu estou fazendo. Aí Jesus falou: então, se você quer ser perfeito, vai e vende teus bens. Quando falou de vender os bens, Jesus tocou na ferida dele, porque o coração dele estava voltado para as coisas do mundo. E por gentileza, não estou falando para você que nós não podemos ter bens, podemos ter. E aliás, nós trabalhamos para isso, né? A efetividade da nossa vida depende do nosso esforço, mas que isso não seja o maior da tua vida. Porque esse jovem, quando Jesus falou assim: vai e se desapega da onde está o teu coração, esse jovem saiu triste. Aí que vem aquela palavra que Jesus falou que era mais fácil. Então Jesus disse aos seus discípulos com toda certeza que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? O coração daquele jovem não estava voltado para o evangelho, ele era um religioso. As atitudes dele convenciam as pessoas, mas no íntimo do seu coração ele não estava ligado a Cristo. E nos dias de hoje, quantas coisas e quantas riquezas, e por gentileza não estou vos falando de riquezas materiais hoje, estou falando de coisas espirituais. E quantas riquezas desse mundo que são o nosso tesouro, e quantas vezes esse tesouro está escondido dentro de nós, e chega na hora de nós efetivarmos o amor ao evangelho, nós ficamos divididos. E quando nós estamos divididos, nós não agradamos Jesus Cristo. E se nós não agradarmos Jesus aqui na terra, dificilmente conseguiremos morar com Ele na vida eterna. E o nosso intuito é morar com Ele na vida eterna. Amém? Amém? Você entendeu que muitas coisas que nós não transparecemos para as pessoas, Cristo está vendo dentro dos nossos corações? Quantas coisas que tem nos afastado de seguir Jesus? Porque esse jovem, ele obedecia tudo aquilo que ele foi ensinado, e de certo vinha de uma família muito boa, uma família que seus pais ensinaram todas as coisas boas para ele, que todos os mandamentos ele estava seguindo. Mas chega uma hora que nós temos as nossas próprias atitudes. E aqui você vê que era um jovem educado, que tudo o que era ao bem dos olhos ele estava fazendo. Mas quando falou de seguir Jesus, deixar as coisas que estavam prendendo ele aqui na terra, ele desanimou. E nos dias de hoje, quantas coisas que estão nos prendendo à terra. Quantas coisas que muitas vezes está tirando o prazer de seguirmos a Jesus Cristo. E vos falo que não adianta apenas, com todo respeito, a tua inteligência, não quero desmerecer ninguém, mas só vir à igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana não é tudo. Só vir na igreja 4 cultos da semana também não é tudo. Porque o dia que nós não podemos estar, porque nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, tivemos algum a fazer, aonde você estiver, se o teu desejo era estar no culto, o Espírito Santo leva a palavra ministrada e te alcança aonde você está. Mas e quando nós não fazemos porque a riqueza daquilo que nós estamos vivendo é maior? Você já pensou se no meio da crucificação Jesus falasse assim: vamos interromper, vamos dizer que Jesus usasse das mesmas atribuições que um juiz, vamos suspender a sessão e amanhã nós voltamos, porque eu estou muito desgastado, que eu apanhei muito, a minha cabeça está doendo, porque essa coroa de espinho que vocês me deram realmente machucou meu crânio, eu estou com muitos ferimentos e o meu corpo já está se desfalecendo porque eu estou perdendo muito sangue. Você já pensou se Jesus estivesse cansado na hora de salvar as nossas almas? E quantas vezes nós estamos cansados para não falarmos do Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes que nós olhamos para uma pessoa e nós dimensionamos que ela não merece ser convidada a vir na igreja,
porque aquela pessoa nos fez alguma coisa que nos desagradou. Quantas vezes que nós temos que dar uma respirada, encher o peito e falar assim, vou falar do amor de Jesus para essa pessoa, mas naquele momento te vem um pensamento contrário e falar assim, mas será que vale a pena? Será que ela vai aceitar? Será que se eu chamar ela para ir para a igreja, ela não vai perder a amizade comigo? Será que ela vai me responder bem aquilo que eu estou fazendo? São as riquezas desse mundo. São as coisas que muitas vezes estão nos atrapalhando de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes que Satanás tem nos enganado com isso? Você já percebeu? Aliás, eu tenho falado muito sobre isso. Perceba que a situação, ela é assim. Satanás, ele nos induz a não obedecermos a palavra. Falei aquela hora para você do dízimo, que na hora de você separar teu dízimo com a tua oferta, os 10, 12, 13, 15% que a gente deposita no templo a favor da obra, não é para Deus o dinheiro. O dinheiro é para a obra, é para manter uma obra aberta, para pagar os aluguéis do templo, aluguel do salão, o café que você toma, o suco que você toma. Pensa que aqui a igreja dá de graça, não dá, custa, mas é benefício para nós. Eu gosto de um lugar bem arrumado. Daqui uns dias, meu plano, a gente vai começar a mexer nesses banheiros, dar uma reforma legal neles. Eu gosto que você venha aqui e você se sinta bem nesse lugar. Mas tudo isso é mantido. E chega na hora de nós darmos nosso dízimo com a nossa oferta, parece que os 10, 15% cresceu. E Satanás consegue enganar pessoas que ela fala assim, é muito. Você fez a conta dos 85, 90 que ficou na tua mão? Aí isso some da nossa mente. Ele faz. Ele tem essa persuasão de desmistificar a coisa. E não estou falando com pessoas que estão sendo iludidas, não. É no nosso dia a dia. Ele consegue fazer uma situação, irmãos, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos que serviam a Deus. Você sabe lá o que é isso? Com quem nós estamos lidando? E ele continua agindo ferozmente no meio da nossa sociedade, usando muitas vezes a nossa vida para não sermos anunciadores de boas novas. E as pessoas que nós amamos e nós não estamos convidando elas, essas pessoas irão se perder. E essa é uma das riquezas que Satanás tem colocado em nossas vidas. E quantas vezes que nós estamos amando os nossos próprios querer, e não estamos amando a obra, não estamos amando o Evangelho. Quantas vezes que poderíamos ter feito um pouquinho a mais e não fizemos, porque pensamos em nós e não no bem comum. Quantas vezes que nós estamos amando mais uma festa do que um culto de louvor a Deus? Quantas vezes que estamos amando mais um passeio ao shopping? Por gentileza, não me interprete mal, estou falando com pessoas inteligentes. Estamos amando mais um passeio ao shopping do que uma escola bíblica dominical. Estamos falando sobre Apocalipse, tem coisa que você nunca ouviu, você nunca vai ouvir, porque o ensinamento que está sendo dado aqui, com todo respeito, é muito bom. E nós estamos trocando, são as riquezas de Satanás embutidas em nossa mente, que faz nos afastar. E Jesus fala, vai, se separa dessas coisas e me segue. E o seguir Jesus que é difícil, o estar em Jesus é fácil. Não, porque eu sou crente, né? É que agora, graças a Deus, a população evoluiu, as coisas melhoraram. Mas há anos atrás, você via um crente na rua, porque o crente tinha que andar de paletó e gravata. Porque as igrejas só aceitavam os crentes que se vestiam como crente. Que Satanás conseguiu colocar na mente das pessoas que o crente se manifestava no exterior. Ao cúmulo de estarmos em 2016 e ter entidades ainda que se dizem religiosas, pode ser chamadas assim, que proíbem as pessoas de ir a uma praia. E quando as vão de roupa social. O peão entra numa praia de camisa de manga comprida, de calça, as mulheres com saias que cobrem até embaixo do sapato que elas andam, e as pessoas estão agarradas às riquezas desse mundo, porque em nenhum momento o Evangelho fala que Jesus está na tua roupa, em nenhum momento o Evangelho fala que Jesus está no teu exterior. Aliás, é mais importante para muitas pessoas o exterior do que o interior. Aí Jesus traz uma parábola sobre isso, que fala que muitos de nós estão como aquele túmulo caiado. Túmulo caiado é o seguinte, é uma coisa que está bem ornamentada por fora, mas por dentro guarda detritos. E esse jovem era esse túmulo, porque a aparência das pessoas ele fazia tudo bem, mas seguir Jesus
tinha que se desprender das coisas naturais da terra e se desprender da riqueza. Ele não quis se desprender. E Jesus já tinha ensinado sobre isso, porque no próprio Evangelho de Mateus capítulo 6, ele fala assim: você não pode servir a dois senhores. E você percebeu a linha que esse jovem estava vivendo? Uma linha de uma aparente conversão ao Senhor Jesus, mas quando Jesus, que sabe de todas as coisas, enquadra ele e fala assim: velho, então me segue. Porque um dia questionaram Jesus, falando assim, velho, ele falou: cara, eu não tenho casa, não tenho onde encostar a minha cabeça. Sabe por quê? Jesus deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo. Agora vamos fazer uma análise um pouquinho mais crítica, que eu já vou terminar. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais crítica. Qual o evangelho que nós estamos vivendo? O evangelho de ganharmos almas? O evangelho da salvação ou o evangelho dos homens? Porque as boas novas dos homens, ela atrai tudo o que o mundo quer que façamos. Vamos fazer uma análise crítica sobre esse jovem, diante dos ensinamentos de Jesus. Nosso parâmetro é ensinamento de Jesus. Esse jovem estava mais voltado para as coisas do mundo ou para as coisas de Cristo? Aqui no caso de Jesus de Nazaré, que ele ainda estava vivo. Vamos pegar um parâmetro, por gentileza. O próprio Evangelho de Mateus capítulo 4. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Amém? Quando Jesus fala para o cara: vai, vende tudo que você tem e me segue. Jesus estava falando de bens materiais. O próprio diabo não sabe, irmãos, entenda, no capítulo 4, o diabo não sabe que Jesus é o Cristo. Ele acha que estava enfrentando mais um dos profetas, dos caras que estavam se levantando. Aí ele vai e faz a proposta para ele. A primeira proposta falou assim: está com fome? Jesus vem de 40 dias de jejum. Presume-se que não era jejum de água, era só jejum de comida, porque o corpo do ser humano não aguenta ficar 40 dias sem água. Depois de 40 dias de jejum, de coisas de comer, o diabo lhe oferece pão. Manda ele transformar pedras em pão para comer. É físico ou é espiritual? Físico. Pão é matéria, comida. Aliás, pão italiano é gostoso. Vocês gostam de pão italiano? Não vamos falar disso agora, né? Durinho, mas uma delícia. Com manteiga da aviação, então, irmãos do céu. Glória a Deus. Mas vamos voltar aqui para a mensagem e falar mal do diabo, que ele tem que se condenar. Aí depois, ele leva Jesus à cidade santa, coloca na parte mais alta do templo e desafia: se joga daqui, porque está escrito que os anjos vão dar. Aí Jesus fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira vez, ele indaga Jesus com coisas, mais uma vez, com coisas físicas. Quando Jesus iria se jogar, Jesus iria jogar o corpo, cuidando também do seu corpo. E quando fala de coisas de dar todo o esplendor da terra, estamos falando de riquezas. E quando Jesus encara, que esse jovem encara Jesus, né? Vamos por certo. Aí Jesus fala para ele: legal, você está obedecendo? Boa. Você tem uma carinha de gente boa? Então vamos ver se o teu coração também está bom. Deixa tudo para trás e me segue. E para seguir Jesus, nós não podemos estar presos mais às coisas desse mundo. Por favor, estou falando para você hoje vender teu carro, tua casa, que é tua casa e teu carro que está te atrapalhando. Não é isso. O que está atrapalhando é a nossa vontade de estarmos com as coisas do mundo na frente de Deus. Amém? Entendeu? A irmã poderia estar orando durante o dia, reservar um período do seu dia, e você não ora, você fica procurando serviço na tua casa para fazer. Tem móveis lá da tua casa que já está até fundo de tanto você tirar pó. E naquele tempo você podia estar ajoelhadinho falando: Senhor, muito obrigado, eu tenho a casa, tenho meus móveis, tenho uma família. Meu filho está estudando, meu marido está trabalhando, meus netos estão na escola e eu estou aqui. Já fiz todo o serviço dessa casa maravilhosa que o Senhor me deu. E a tua casa pode ter 30 metros quadrados, mas se ali mora o poder de Deus sobre a tua vida, é o melhor lugar do mundo.
Você percebeu que a nossa visão não está fincada nas coisas físicas? Aonde nós estamos, segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, é o lugar 10, já é o lugar celestial, porque nós estamos ali. Você percebeu então que a casa pode nos atrapalhar? Aí o irmão, e isso eu já vi muitos, graças a Deus faz anos que não vejo, mas o irmão antigamente limpava o carro, não deixava nem os filhos comer um biscoitinho de polvilho dentro do carro, porque ia sujar o banco. E quantas vezes privou os filhos de andar no teu carro, porque o teu carro era o maior bem que você tinha naquele momento. Quantas vezes num dia de chuva você não deu carona para a pessoa não sujar o tapete do teu carro. Ainda bem que aqui ninguém nunca fez isso. Amém, irmãos? Amém. Um amém meio assim. Vocês não estão fazendo amém com figa? Ai, Senhor, perdoa. Viu? Mas se você fez, peça perdão para Deus que Ele te perdoa, não tem problema. Quantas coisas ruins que nós não fazemos na vida, pelo impulso, pelo momento, pela circunstância. E Satanás não pode te prender por causa disso, que é só pedir perdão para o Senhor. Sabe por quê? Porque nós pedimos que o Espírito Santo governe a nossa mente. O errar está dentro de nós. A falha é coerente com aquilo que nós fazemos, mas o arrependimento tem que ser maior. E aquele jovem não se arrependeu daquilo que ele fez. Ele saiu triste da presença do Senhor, porque ele ia ter que se desfazer das coisas aqui da terra. E que nenhuma dessas coisas da terra esteja atrapalhando as nossas vidas de seguirmos Jesus. Porque o lugar que ele foi é o lugar que ele preparou para nós irmos. Mas nós temos que seguir os passos dele. Viva o que você tem de viver de melhor. Sempre peço isso para você. Quando você puder, junta um dinheirinho, leva a tua família para ir almoçar fora, jantar fora. Se programe para daqui a um ano você fazer sair fazer uma viagem com a tua família. Tudo isso é benefício. Estou falando que você morar bem, que você ter um carro bom é pecado. Não é nada disso. O pecado está em nós deixarmos as coisas do mundo tomar conta da nossa mente e da nossa cabeça. Amém? Feche teus olhos um pouquinho só. Faça uma breve meditação sobre essa palavra. Nós já vamos partir para o encerramento. Você que está na tua casa, né? Teu bem maior hoje foi o frio. Estou com medo de vir na igreja. A irmã ontem foi no salão, gastou um dinheiro para fazer uma progressiva, uma chapinha. E hoje viu a chuva, ficou com medo. Não fica com medo, né, irmã? Deus vai proteger. É só você ter uma sombrinha, né? Mas não deixe de vir à igreja congregar. Você percebeu quantas coisas que tem nos afastado do Evangelho? E às vezes são coisas tão sutis que a gente nem percebe. E é nessa impercepção que Satanás está atuando em nossas vidas, de nos afastar do amor do Senhor Jesus Cristo. Mas essa manhã diga não a essas coisas. Sirva a Deus durante o teu dia, durante o teu trabalho. Eu sei que muitas vezes não dá tempo de nós estarmos aos cultos, mas preste o culto aonde você estiver. Não deixe que os palavrões tomem conta de sua boca. Não deixe que a turbulência desse mundo mexa no seu psíquico. Você entra no embalo das coisas que estão afligindo. Confia no Senhor. Estamos começando mais uma semana, primeiras horas dessa semana. Eu agradeço muito a Deus por você estar aqui nesta manhã. Porque nós já estamos começando na presença do Senhor. Tudo que começa bem tem uma tendência de terminar bem também. Não deixe que no meio dessa semana os ventos impetuosos do mal te distraiam. Continua firme no Senhor. Sempre que você puder, dê graças a Deus. Sempre que você puder, glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome dEle. Não precisa falar em voz alta para que as pessoas vejam. Não é você e Deus. Deus reconhece isso. De repente, lá no teu escritório, muitas mesas perto, fica até chato, né? Você fica falando glória a Deus. Aí as pessoas vão escarnecer de você, vão rir. Não é isso. Você ter o Senhor Jesus Cristo dentro de você. Pode ser assim?